בזמן הזה. ראש השנה אני רוצה לומר לכם, כמעט עלית הזאת, על הבמה הזאת. מהפכה אמיתית זה שכל אחד ידע, צריך להיות גאה, להיות יהודי בארץ ישראל. נהיה חזקים, ונדע תמיד שיש אחד ששומר עלינו. מודה כל בוקר שחזרת משמעתי, מודה אני הרבה שנפת אותי, לא נדלת לשומר אליו. מודה אני כל בוקר על עצם היותי, מודה אני עליך ונתן לשולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדע באצבע חיובי, מודה אני כל כישרונותיי והמון שמיים, כולם עתיד לך. דע לך, אבל שמודה אני לך. לדאוג לאוהביי, נתת לי חיי. כל יום המנוחה מודה אני, שפע וברכה למשפחה, כל כולי רק בזכותך. דע לך, שמודה אני לך. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia. Te agradeço. Te agradeço pela vida. Te agradeço pelo levantar e pelo deitar. Lecha, hai, ha, hai, shimcha, ekraya, hai, Haya leha shivi modeni ekraye haya. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde.
Shalom, muito boa noite a todos que nos acompanham, que nos assistem hoje. Quero agradecer ao Eterno, ao Criador de todas as coisas, Yud Re, Vav Re, bendito seja o seu nome, por este momento. Estamos em casa, né? Não tem trabalho, então vamos aproveitar esses dias praticamente de tempo disponível para a gente estudar temas concernentes aí às escrituras, de uma forma educada, de uma forma racional, dando oportunidades de se expressar, e aqui estamos com a companhia do Rave Efraim. Rave Efraim, muito boa noite. Laila Tov, né, em hebraico. Se expresse aí, meu querido, por favor. Shalom, querido, tudo bem? Bom, estamos aqui em São Paulo, sem fazer nada também. E tentando sobreviver, né? A nossa vida, além de viver, a gente tem que se sobreviver em algumas situações. Mas estamos aí caminhando com o Eterno, né? Graças a Deus está dando tudo certo, o Eterno tem provido a nossa situação. E vamos que vamos estudar a palavra do Eterno, que isso que é importante. Sim, perfeitamente, Rave. De antemão, já gostaria que eu também vou fazer aqui uma breve introdução concernente ao nosso título que nós colocamos ali. Aliança Eterna. Em contrapartida, existe uma maneira, um modus operandi de pensar de uma parte, digo assim, do cristianismo, aonde isso é invenção ou é criação ou realmente é das escrituras, a chamada teologia da substituição. Em contrapartida, como eu estava dizendo, existe também a teologia da aliança, né? Enfim, são muitos os títulos que se encontram. Nenhum desses títulos nós encontramos o nome teologia da substituição ou teologia da aliança. Não encontramos nas escrituras. Mas encontramos um título chamado Aliança Eterna. E aí venho questionar o seguinte: como pode algo ser eterno e para alguns, ou maioria, ser tido como velho, ou no chamado velha aliança, antiga aliança, ou nova aliança? E aí temos que entender os contextos histórico, literal, hebraico, enfim. E a outra, na sequência da pergunta, é: a igreja é substituta de Israel e o Novo Testamento substitui o Antigo? E se a igreja é o Israel espiritual? Isso existe nas escrituras, esse termo Israel espiritual, ou Israel, o novo Israel, um Israel místico, um Israel platônico? Essas questões que nós vamos colocar hoje aqui, na nossa conversa, eu mais o Efraim, e aos demais que estiveram nos escutando, podem ir comentando, tá? Só vou adiantar, o Efraim também vai se expor agora nas palavras, mas vou adiantando que para próximas estarei abrindo oportunidades para quem quiser, não vou ser restritivo de forma alguma. Se você quer expor o seu ponto de vista, se você quer estudar, escolhe um tema, a gente faz aqui uma dupla e vamos conversar sobre as macrovisões, né, as perspectivas que cada um tem das escrituras. Eu acho que isso é importante, eu acho que isso dá mais legitimidade, não fica uma coisa só guardada para a gente. Concorda, Efraim? Concordo. Eu só quero lembrar, irmão, que
não é um debate, né? Para os irmãos entender que isso não é um debate. Nós vamos expor, Perfeito. Não é né? um debate. Isso. Exato. Nós vamos expor a respeito sobre as 12 casas, né? E dentro de um tema que é a teologia da substituição, né? Então, só para deixar claro aí que não é um debate, é apenas uma explanação, uma compartilhação de estudos e pensamentos, raciocínios dentro desse tema proposto pelo irmão. Perfeito. Assim mesmo, Efraim, gostaria até agora que você desse aí o pontapé na sua visão, na sua macrovisão a respeito desse título aí que colocamos. Esse título aí, Certo. Aliança Eterna, e se esses aspectos, já a gente vai entrar aqui no material que nos entramos aqui de acordo, mostrar se realmente confere ou não esses termos. Então, pode dar o pontapé inicial, fico aqui no aguardo, no comentário. Quiser me chamar para participar, pode chamar, irmão, concorda, irmão, não concorda, e aí a gente vai comentando. Não vamos debater e nem discutir, vamos só apenas comentar, tá bom? Tá. Eu fiz, há uns 2, 3 dias atrás, eu fiz um estudo sobre da onde surgiu o cristianismo, tá? Dentro desse estudo, eu falei um pouco sobre teologia. Algumas visões teológicas, né? Tel, estudo, tel, Deus, né? Logia, estudo e tal, né? E eu fiz analisando várias visões sobre o que é uma teologia, eu fiz a minha própria definição do que é teologia e eu gostaria de ler para os irmãos, tá? Que diz assim: a teologia é a apresentação das ideias humanas encontrada na Bíblia Sagrada acerca de um Deus amoroso e criador, sendo definido pela própria criatura, e assim destruindo o relacionamento entre criador e criatura, num sistema de definições equivocadas, distorcidas da imagem do criador na opinião da sua criatura, baseado pela ordenança do método e da lógica do achismo e do deducionalismo, né, da dedução, além de sua imbecilidade, que é a tentativa desastrosa da criatura de tentar explicar ou decifrar o seu próprio criador. A teologia sistemática, que é estudos baseado em temas, lança mão dos recursos de outras ciências elaboradas e construindo, né, da construção das suas doutrinas, ou seja, filosofia, história, psicologia e etc. Então, o objetivo da teologia sistemática é facilitar a compreensão de como decifrar Deus e promover a aplicação prática das doutrinas pagãs que não se encontra nas Escrituras. Essa é a minha definição sobre o que é a teologia. Porque a teologia ela é criada pelo homem, né? Foi uma forma temática, né? Teologia sistemática foi uma forma temática que as pessoas encontraram, os teólogos encontraram para estudar as escrituras, né? Então, referente à teologia da substituição, né, é um baita, né, engano, né, um horrível pensamento em dizer que a escolha do Eterno em escolher Israel estava equivocada. Né? Por quê? Porque Deus escolheu Israel como primogênita entre as nações. Então, se ele escolheu Israel como primogênita, por que ele mudaria de ideia? Então, será que Deus, né, o Eterno, ele errou em escolher Israel? Porque aí a pessoa pode, as pessoas, o cristão, né, principalmente, pode até pensar, mas é porque... Pois não? Perdão por interromper. A pergunta que você fez aí
seria, no caso, por que a escolha de Israel? Né? Por que da escolha de Israel? É só pedir para aqueles que estão nos ouvindo pegar a Bíblia e abrir no capítulo 11 de Romanos, da carta do apóstolo Romanos, porque aí ele vai comentar sobre isso, a escolha. Exato. Viu? Pode continuar. Exato. Quando nós vemos aí, eu vou fazer uma analogia aqui. Quando nós vemos Isaac, Jacó e Esaú, né, os dois irmãos lá, o que Esaú ele faz, que era o primogênito? Né? Ele vende a sua primogenitura. Como assim vendeu a sua primogenitura? O cara foi lá, né? O cara era bom em caça, mas não conseguiu caçar nada, né? Então Jacó pegou, fez um acordo com ele, falou: ó, tá vendo esse guisado aqui? Ó, eu te dou se você vender a sua primogenitura. Ele, tá bom, não vai me servir de nada mesmo, né? Então ele foi lá e vendeu. Dentro desse contexto, Esaú ele não deixou de ser o primogênito, ele apenas vendeu o direito de primogenitura, né? O que acontece? Israel ele desobedeceu o Eterno e não foi um total praticante da Torá. Adorou outros deuses, né? E sem falar da situação de Israel hoje, né? Senão a gente vai até amanhã aqui. Então o que acontece? Ele vendeu a primogenitura. Irmão Efraim, aonde que nós vemos isso? Romanos 11. Lá, Paulo, ele diz que Israel, ele apenas tropeçou, ele não caiu, ele não perdeu a sua primogenitura. E pelo o tropeço, né, de Israel, foi que os gentios, né, os cristãos, Não, devia levantar a mão para o céu e dar graças a Deus. Fala, irmão. o Ravi, interessante essa palavra. Eu tô só aqui interrompendo na questão de ir complementando. Por exemplo, muita gente acha que essa palavra tropeçar, como está escrito lá, é ficar eternamente caído. Não, foi só um tropeço, só uma topada, como a gente diz aqui, né? Foi uma topada apenas e que se ergue novamente. Não é para sempre. Pode continuar, Ravi. Nós pegando esse gancho seu, nós erramos 24 horas, direto nós erramos, entendeu? E nós levantamos, nós não ficamos prostrados. Se a gente cair literalmente, a gente cair no chão, poxa, você vai levantar, ou você vai dar risada, ou você vai ficar brabo, ou você vai chorar de dor, mas você vai levantar, uma hora você vai levantar. Foi o que Paulo falou com Israel, né? No capítulo 11 de Romanos. É que ele fala que Israel ele apenas tropeçou, né? E Deus não era contra Israel, né? E o próprio Deus foi quem fez Israel tropeçar. Para que, o cristão? Para que você tivesse a salvação hoje, para que você conhecesse o Eterno hoje. Entende? Então, por isso que o Eterno fez com que o Israel tropeçasse, para dar a oportunidade de outros povos se achegar a ele. Aí o que ele faz? Paulo, entendendo isso, né? Entendendo isso, que Paulo foi o pregador dos gentios, né? Paulo, entendendo isso, ele escreve o capítulo 11 de Romanos. Entende? Então não existe uma eleição. Deus errou, né? Escolheu Israel, mas Israel ele não cumpriu a lei, né? Porque isso segundo os evangélicos, né? Porque a lei era muito pesada, ninguém podia cumprir, por isso que Yeshua veio e tal. Mas se nós lermos lá Deuteronômio 30, no versículo 11 em diante, nós vamos ver que a lei é cumprível sim. A lei está no nosso coração, está diante de nós, o Eterno fala, né? E a lei é cumprível.
Mas por que Israel não cumpriu, o irmão Efraim? É por causa da desobediência, não tem nada a ver com a lei. Não tem nada a ver com a lei, se a lei era pesada, se a lei não era incumprível. Eu fico imaginando, irmão, quando a pessoa chega para mim e fala assim, Jesus aboliu a lei na cruz. Né? Eu estava estudando, eu fiz um estudo referente a isso hoje de madrugada, né, sobre isso. Então, quer dizer que Jesus, o pai errou, né, deu uma lei para o seu povo, ao qual o seu povo não cumpriu, e sabendo que não cumpriu, mesmo assim, né, Deus viu que ele fracassou, né, em dar essa lei, o pessoal não cumpriu, e aí Deus viu que fracassou, então ele puniu o povo por não cumprir a lei por causa do seu fracasso. Seria mais ou menos isso. Aí ele vai e fala, ô filhão, vai lá limpar a sujeirinha que eu fiz lá e joga essa sujeira fora e dá outra lei pro povo, né? Porque essa lei aqui que eu dei aqui não presta, né? Olha o absurdo. Eu penso nisso, irmão, quando a pessoa diz que a lei foi abolida, né? Então, calma aí. O que o irmão está expondo, o seu pensamento é do estudo que você fez e tudo aquilo que se observa, o que as pessoas pensam. Não é isso? Exato, baseado dentro das escrituras. Você está expondo o que as pessoas pensam que são esses argumentos aí que o irmão falou, né? Isso, estou expondo. Impondo não, expondo. Isso, expondo. Isso. E junto com essa ideia de lei abolida, novo nascimento, Novo Testamento, surgiu também a teologia da substituição. Ou seja, Israel não é mais o povo escolhido do Eterno, quem é escolhido é praticamente a igreja, né? Agora vamos analisar. A igreja acredita num Deus trino, baseado em interpretações de situações da Bíblia, né? Por exemplo, Deus no céu, esse é meu filho a quem me compraz, o Jesus na água e uma pomba descendo. Opa, ali é a Trindade. Os 3 anjos foi lá visitar Abraão. Opa, Trindade. Né? Então seria os anjos cantando Santo, Santo, Santo. Opa, peraí. Santo, Santo, Santo. 3 santos. Opa, tá falando da Trindade. Né? Mas nós não vemos em nenhum momento Yeshua dizendo que Deus é trino, nós não vemos em nenhum momento Jesus dizendo que ele é o próprio Deus, ou ele é um dos deuses da Trindade, né? Sendo que a igreja, ela acredita nisso. Então, será que realmente a igreja está no lugar de Israel? Tá. Só um minutinho, irmão Efraim. É que eu queria só exatamente os blocos de exposição. Eu ouvindo a sua fala, e aí você, nessa parte agora, por último, falando, né? Então, quer dizer que existe dogmas, digamos assim, né, teologias, porque aparecem alguns textos, aí associam. Por exemplo, sei que você falou, santo, 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 porque tem um texto, um versículo que fala 3 vezes santo, alguns identificaram isso como se fosse uma trindade. É isso que você está querendo dizer, correto? Isaías capítulo 6, exato. Por exemplo, né? E aí também tem essas questões. Eu não queria entrar nessa parte de dogma em si, tá? Trindade, se Jesus é Deus ou não é. Enfim, eu não queria entrar nessa parte. Eu queria centrar exatamente nesse diálogo. Se o irmão me permitir, eu queria aqui só agora voltar aqui um pouco para mim fazer uma leitura, se o irmão me permitir, do seu tempo aí. Eu queria focar aqui na leitura e que aqueles que nos acompanham pegassem as suas Bíblias, que diz assim, ó, Romanos capítulo 9, verso 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, falando da mulher, Sara,
mas também Rebeca, que no caso é mulher de Jacó. Quando também concebeu de aliás, Isaac, nosso pai, falou de Sara e falou de Rebeca. Porque não tendo eles quem, Efraim? Quem foram os filhos de Rebeca? Rapaz, aí você me pegou de cabeça. Pronto. Esaú e Jacó. Exato, Esaú e Jacó. Tá? Eu só estou ajudando aqui para a gente já ir compreendendo aqui como é que Paulo ele vai tratar desse assunto. Porque assim, ó, e não somente esta, mas também Rebeca, não foi somente Sara que recebeu uma promessa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Aqui ele está falando de um relacionamento sexual normal. Isso não tem nada a ver se é... não pode falar de sexo na Bíblia. Não, gente, não é assim. A Bíblia ela é um livro literal. Existiu aqui um relacionamento sexual normal, como homem e mulher normal. Aí ele vai comentar, porque não tendo eles ainda nascido, ou seja, Isaac tinha só colocado o esperma lá dentro de Rebeca, e estes dois, Esaú e Jacó, nem tendo feito bem ou mal, veja só o que significa eleição, escolha, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, permanente, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: quem é o maior entre Esaú e Jacó, Efraim? Quem é o primogênito? Jacó. Não, Não. Jacó não, perdão, Esaú, que saiu primeiro. Quem nasce primeiro é Esaú. Por isso que Exato. o nome de Jacó é Yaakov, porque significa pegado ao calcanhar. Lembrando aqui para aqueles que nos escutam, o nome Jacó não significa ladrão, não significa enganador, usurpador, não significa traidor. Esqueçam isso, pelo amor de Deus, tá? O nome Jacó, em hebraico, significa pegado ao calcanhar, tá certo? Então, porque é Kev, né? Aí acrescenta uma letra que dá a entender como se fosse mão. É Kev, calcanhar. Mão no calcanhar, mão pegada ao calcanhar, porque foi assim que os dois nasceram. Esaú nascendo primeiro e Jacó pegado ao seu calcanhar. E foi dito a Rebeca. Eu gostaria, se alguém tiver uma outra tradução, só comenta aí nos comentários, porque o versículo de Romanos 9:13, na que eu estou lendo, é o versículo traduzido do hebraico, conforme está em Gênesis. Tá? Vou falar qual é o versículo, Efraim. Romanos 9:13 diz assim, ó. Amei, na portuguesa, na tradução já do hebraico. Amei a Jacó e odiei Esaú. Quem é que fala isso? Lá em Gênesis. O Eterno. Pronto. Eu tenho que discutir com Deus sobre isso. Aí ele vai, Paulo está exatamente nesse nosso pensamento aqui, ó. Nós vamos discutir com Deus no versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? A resposta de Paulo é, de maneira nenhuma. Ele está querendo dizer o seguinte, não questione comigo. Eu já disse que amo Israel e eu estou dizendo que odeio. As palavras no hebraico é essa, odiar. Desculpa quem está nos ouvindo, se isso soar como xenofobia, se isso soar como etnocentrismo, se isso soar aos seus ouvidos como a doutrina de Marcião de Sinop, na visão de um Deus mau e ruim, perdão, mas as escrituras, ela
está dizendo assim: o maior servirá ao menor. Ou seja, Esaú vai servir a Jacó, porque é o mais caçula, né? E ele ama Israel e odeia Esaú. Nós não temos que questionar sobre isso. Efraim, gostaria que você continuasse a sua exposição, por favor. Eu queria só ressalvar isso aqui, tá? Tá, na versão Restauração das Escrituras, ele fala que, como está escrito, eu amei a Yaakov, mas aborreci Esaú, né? Só pronto. Às vezes algumas traduções podem querer suavizar, o que eu não sou de acordo. É isso que eu ia falar agora. Eu não sou de acordo. Isso. Então coloque aí o seu pensamento. O que eu ia falar é o seguinte: o Eterno, ele é inquestionável, né? Porque é aquilo que eu coloquei lá na minha exposição sobre a teologia. Quem somos nós, criatura, para tentar decifrar ou entender o próprio Eterno dentro da nossa pequenez, dentro do nosso entendimento pequeno, né? Então, quando se fala que no hebraico está falando odiar, né, seria injusto da minha parte amenizar, vamos dizer assim, que querer defender o Eterno, sendo que ele não precisa de defesa, né? Querer defender o Eterno para amenizar e falar assim, não, ele não odeia, não, é só aborreceu, né? Ele só ficou triste um pouco. Não, a gente tem que falar exatamente o que é, né? Por que, se eu tiver errado, você me corrige, irmão? Por que está escrito odiar? Porque se nós formos analisarmos a descendência de Esaú, Esaú foi um povo o mais terrível de todos os povos em questão de violência na face da terra. Entende? Esaú veio, se eu não me engano, parece que foi Edom, né, que criou os Edomitas. Se você for estudar os Edomitas, os caras eram malvados. Entendeu? Então, o Eterno, ele já sabia do pecado desse povo. Pronto, Ravi. Só para complementar, não é corrigindo. É porque Esaú, ele vai se juntar com outro que também não vai seguir a semente santa, que é Ismael. Entendeu? Uhum. Esaú vai juntar forças com Ismael. Deixa eu fazer uma pequena análise aqui, tá? Começando de Adão até Noé, uma geração de 10 pessoas. Uma semente santa sai de Adão e segue até Noé. Queria que você interagisse comigo nessa pergunta. Noé vai ter quantos filhos? Noé, o que está escrito? Foi 7, não foi? Não, 3. Noé, 3 filhos. Não estou lembrado, mas pode continuar. Cam, Shem e Yafet. Cão, né, nas traduções portuguesas. Lá em Gênesis 9 vai falar Cão, Jafé e Shem, que é o Sem. Tá, deixa eu só te falar uma coisa. Quando for para você me corrigir alguma coisinha, você pode corrigir, porque eu tenho a mente meia fraca. Eu não consigo lembrar muito das coisas, tá? Às vezes a gente esquece os versículos. Eu também não sou tão bom de decorar, não. Continuando. Então, Noé ele vai ter 3 filhos pós-dilúvio. A humanidade é pelo que se conta as escrituras. Eu só estou me baseando na Bíblia. A humanidade restou 8 pessoas. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Como conta o versículo. Eu não quero aqui passar por cima do versículo. Aí, quem é que vai seguir a continuação da semente santa? Do sêmen santo. Porque não tem outra maneira de ser proliferada essa semente santa a não ser pelo sêmen. Relacionamento homem e mulher.
Não tem. Quem vai continuar é Sem, o Shem, né? Conhecido. De Noé, passando por Shem, vai chegar até Abraão. Mais 10 pessoas continuaram. Só um instante. Mais 10 pessoas continuaram essa semente santa. Chegando em Abraão, eu estou aqui fazendo uma linhagem histórica. Chegando em Abraão, Abraão vai ter 2 filhos. É óbvio que ele vai ter mais, mas aquilo que está dito como semente santa, a continuação. Quem é o primeiro filho de Abraão, Efraim? Ismael. Ismael. O filho com a egípcia. Ismael vai seguir a semente santa? Olha, não vai pelo seguinte, eu vejo uma tentativa de Abraão para tentar ajudar o Eterno, né, que lhe prometeu um filho, e eu vejo uma tentativa de ajudar o Eterno a cumprir a própria palavra dele. Olha, aí o que ele faz? Ele pega lá a Agar, a egípcia, né, tem um filho com ela, o qual não está dentro das promessas do Eterno, não está dentro daquilo que o Eterno falou. Então, com certeza, ele não vai. Não vai porque foi uma intervenção errada de Abraão. Beleza. Exatamente. Como um ser humano qualquer. Vamos colocar Abraão como um ser humano qualquer. Um erro, um acidente de percurso, mas o Eterno mantém o seu plano de seguir a semente santa. Qual vai ser o outro filho de Abraão? Isaac. Esse vai continuar a semente santa. E Isaac é o mais novo, não é primogênito, mas o Eterno coloca ele como primogênito, como sobre ele está a promessa da sequência à semente santa. Então Ismael está fora. Embora que seja uma grande nação, um povo poderoso e valente na terra, lá em Gênesis vai falar, mas não seguirá na minha promessa. Eu tenho que discutir com Deus isso? De forma alguma. Desculpe mais uma vez eu falar. Isso não é xenofobia, isso não é etnocentrismo. Deus faz sua escolha. Acredite se quiser. Problema é de Ismael, não é de Isaac. Aí na sequência, Ravi, Isaac vai ter quantos filhos? Isaac, rapaz, eu não lembro. Que é Esaú e Jacó. Porque aí, teve tanta mulher, cara. Uhum. Não, independente disso, é como eu falei, não desviar assim o foco, porque realmente teve mais filhos e outras mulheres, não para esse lado, mas aquilo que é concernente a seguir a linhagem santa. O problema é de Esaú, o problema não é de Jacó. Problema que Esaú se vire junto com Ismael e se vire para se ajeitar, para querer aceitar Israel como nação primeira. Pronto, é só isso que eles têm que fazer. E aí o irmão falando, né? Esaú, que são os edomitas. Continue, meu irmão, por favor. Então, dentro do que eu estava falando, o Eterno já sabia de tudo que ia acontecer, né? Por isso que nós temos sim que aceitar quando no hebraico ele fala que ele odiou Esaú, porque ele já sabia que ia ser um povo mau, que ia ser um povo que ia se misturar com outros e a maldade ia ser maior, né? Eu acredito que porque assim, dentro da base cristianismo, desde o primeiro século, é baseado em substituir, né? Substitui a lei pela graça, o Velho Testamento pelo Novo, e também substituiu, né, Israel por Roma, né? A substituição
né? Ou seja, ele substituiu o Criador, né, o Eterno, como Senhor, né, dentro da Bíblia, das Escrituras, né, e como Igreja Romana, né? Então, quer dizer, eles roubaram, vamos dizer assim, que foi um roubo, né? Eles foram lá, roubaram, tomaram o Deus de Israel para si, né? Mas infelizmente com, com atos pagãos. Por que eu falo isso, irmão? E eu também não quero entrar dentro de dogmas. Por quê? Mas por que é viável isso? Porque nós temos que fazer uma análise por que Deus. Efraim, Vamos colocar você como Israel. Pode falar. aham. Não, Então vamos lá. termine seu raciocínio. Vamos colocar você como Israel e Efraim como a igreja. Muito Tá? bem. Eu mato, eu roubo, tá? Eu só tô dando um exemplo, tá? Tá, Eu faço tudo sim. que é errado. E você. Aí você é agraciado, você Exato. pela graça, Aí, você está inocentado de uma vez por todas. isso, mas no sentido do quê? Eu vejo o seu Deus e começo e pego o seu Deus para mim. Só que eu falo para Deus o seguinte: Deus do. Como que é seu nome mesmo, irmão? Shaul? Otávio. Otávio, perdão por isso, é que eu salvei o seu nome errado. Sem Otávio, problema, Ravi. aí eu chego e falo assim, ó, Deus do Otávio, eu vou te seguir, eu vou te servir, mas do meu jeito, beleza? Do meu jeito, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou te oferecer o que eu quiser, eu vou te classificar da forma que eu quiser, mas eu te sirvo, tá bom? É o que foi feito, é o que a igreja de Roma, é o que os gentios Peraí. fizeram com Isso. o Deus de Israel. Exatamente, eu quero ler. Isso que você está falando está escrito. Por quê? É o que está escrito em Romanos, capítulo 9 e verso 4. Você, o Efraim, que é a igreja, e eu, que sou Israel, você vai olhar para o meu Deus, certo? Exato. Porque nós não falamos que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Não é assim que na maioria das orações, os pastores, os líderes, as igrejas dizem, ó Deus de Israel, não é assim? Exato. Tá, aí lá em Romanos 9, 4 diz assim, ó, porque são israelitas que têm a afiliação, o poder, as alianças, as instruções, o culto e as promessas. E aí conclui com o que você está dizendo, que você vai pegar o meu Deus e você não vai me imitar. Você vai fazer de uma maneira diferente, como você falou, classificar, adorar do jeito que quer, inclusive até colocar de lado com outros, né, deuses. Continue, Ravi, por favor. Exato. É a mesma coisa que Paulo falou, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Por que imitador de Cristo? Porque Yeshua, ele veio para fazer a vontade do Eterno. Tanto é que tudo que ele falou, ele mesmo disse isso, ó, o que eu falo não vem de mim, mas o Pai que me envia, o que eu faço não vem de mim, mas é o Pai que faz, né? Então, isso é ser imitador. Como é que eu posso imitar, por exemplo? Eu estou falando como igreja e você como Israel, tá, Otávio? Perfeito, eu tô entendendo a sua analogia. Eu tô entendendo sim, viu? Como é que eu posso imitar? Como é que eu posso seguir um Deus que, por exemplo, eu tenho um povo, né, como exemplo, se a lei que esse povo segue, que é a lei do. As instruções que esse povo segue. Exato, as instruções seria melhor. As instruções que esse povo segue as instruções do Eterno,
né? Mas essas instruções não servem para mim. Por que que não serve para mim? Porque existe um mau entendimento a respeito da pregação de Yeshua e principalmente da pregação de Paulo, que foi o estudo que eu fiz hoje de madrugada, que houve um problema de entendimento. Uma deturpação. Exato, porque quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, né, dentro do contexto de Paulo, não é o fim da lei, De um mas ponto final, mas sim de um objetivo a ser alcançado. Uma finalidade, um objetivo, um propósito. Boa, Ravi. E esse propósito. Boa. Depois eu te mando esse estudo. E Boa o propósito, o propósito é o quê? É que os fariseus da época, eles não seguiam a lei. Ravi, você sabia que até hoje o povo não segue a lei? Por que eu estou falando isso para você? Porque eu conheço eu conheço um rapaz que mora em Israel. Não, Israel hoje, o que tem Israel hoje? Por exemplo, aqui falando, eu volto às escrituras, o versículo de Romanos, que fala, nem todo israelita é Israel, é exatamente isso, que em Israel tem assassino perigoso, Israel tem estrupo, Israel tem a maior parada gay homossexual do mundo, Israel tem uma das máfias mais perigosas do mundo, Israel tem um volume de tráfico de droga, mulheres, venda de órgãos clandestina, que é aterrorizante. Exato. Isso não quer dizer que quem nasce em Israel já é um abençoado e que já está dentro da bênção de Deus de Israel, não. Correto? É isso? Exato. É isso mesmo. Falando dentro do contexto religioso, nas sinagogas, isso foi esse rapaz narrando para mim, porque ele era da sinagoga e ele saiu da sinagoga. Por quê? Porque os rabinos estão orando para outros rabinos mortos para que eles venham como o Mashiach. Eles estão esperando o Mashiach vir como um rabino. Estão quebrando a Torá, estão quebrando a instrução. Exato. Eles têm quadro, eles acendem vela para que essa. Por isso que eu não concordo no Shabat, em qualquer comemoração judaica, acender vela. Entendeu? Talvez seja um erro meu, talvez não, cada um com a sua opinião. Mas por quê? Outra vez a gente poderia falar de velas, mas eu poderia só ressalvar, porque assim, a questão do menorá, em épocas de perseguições, que houve muitas, o menorá era muito visível, e muitos também nem tinham. Então, para relembrar algumas festas, vamos colocar aqui, por exemplo, no período dos Anunci, que no Brasil a Inquisição chegou, então alguns praticavam as suas festas em casa, mas na rua eles eram como se fossem cristãos. Aí, para não ficar totalmente às vistas e alguém poder denunciar, eles mais ou menos que acompanhavam, digamos assim, fora festividade, mas dentro, para relembrar apenas, o menorá se acendia uma vela ou duas, nesse termo, porque nem todo mundo tinha um menorá para acender. Tá? Eu também não sou de acordo também acender vela, tá? Mas é um contexto histórico, por uma questão... Por exemplo, você já deve ter visto, o kippá é só um acessório. E não tá na Torá para você usar o kippá. Isso, tem só um contexto de um acessório, identificando um talite, porque nem todo mundo tinha um pano grande para poder colocar na cabeça e orar. Então, foi diminuindo ao ponto de chegar só aquele coquinho, né? Digamos assim, para só representar e poder ser colocado no bolso, poder ser escondido. Pronto. Entendeu, né? A interpretação, sim, é a interpretação, né? Ata essas ordenanças na sua testa, aí eles vai e colocam aquele negócio na testa, mas não é aquilo, é para você
guardar na sua mente aquele entendimento das ordenanças do Eterno. Guarda a ata no seu braço. Aí eles têm aquele... Eu não me ligo nesses negócios Não, aí, que eu nem sei o nome. O Né? tefilim, Mas a respeito tá, tefilim é um nome. Uhum. Deixa eu, mais uma vez, volto a repetir. Em épocas de perseguição, em épocas que... Depois a gente pode ver um outro estudo sobre esses contextos históricos. Mas era porque em época de perseguição, se tu imagina, em época do pleno Império Romano, querendo a tua cabeça só porque tu é judeu, ou você pratica o judaísmo, por exemplo, e você sair na rua com um kippah na cabeça, na época de Hitler, por exemplo. Mas a gente não precisa ir tão longe assim não, viu, irmão? Na construção... Exatamente. Sim, na construção da civilização brasileira, em 1500, né, quando começou ali o povo chegar e tal, a Igreja Católica veio junto. E a Igreja Católica mesmo perseguiu os judeus. Vou te dar um exemplo. Lembra aquela história que não pode apontar para uma estrela que nasce uma verruga? Lembro. Aquilo ali era um costume que eles tinham para apontar para, se eu não me engano, a estrela alva. É aquela que vem primeiro às 6 horas e aquela que sai por último. Aliás, às 18 horas e aquela que sai por último às 6 horas. Eles apontavam e proclamavam uma bênção. As crianças também faziam... Oi? Que indica, no caso, o início do Shabat, né? Sim. Então, e eles proclamavam a bênção ali. As crianças também faziam o mesmo. Então, por causa da perseguição católica no comecinho da civilização do Brasil, eles falavam para as crianças que não poderiam apontar para a estrela porque nasceria verruga. Né? E essa ideia foi passando de geração em geração, tanto é que a minha avó, a minha bisavó, né, que era judia, ela falava isso pra gente. Agora, vamos voltar ali, vamos voltar ali para a vela. O contexto ali, irmão, da vela que eles acendem ali em Israel, é para que ilumine a alma, né, a alma de algum rabino, para que ele venha como o Mashiach. Né? Essa foi a ideia que o irmão me passou. Então, estavam praticando esse intuito, né? Entendi. Isso. Aí, dentro do contexto da substituição, né? Eu que sou a igreja, né? Eu posso chegar muito bem para falar para você, falar assim, ô Israel, só que é o seguinte, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a minha mulher, eu vou aos cultos, né? Sempre quando tem culto, eu vou ao culto, eu sou fiel, eu oro, eu jejuo, eu obedeço, eu respeito a minha esposa, os meus filhos, eu ensino a palavras para eles. Olha lá Israel como é que tá. Acontece que a gente tem que entender o seguinte. Quando fala aqui, ó, Romanos 11, versículo 11. Uma vez mais pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? Caídos, de forma alguma. Caídos, né? Oi? Prostrados, caídos. Acaso tropeçaram para que ficassem prostrados ou caídos sobre a terra? Aí Paulo mesmo responde, de forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para provocar ciúme em Israel. Israel ainda está caída. É isso que a gente tem que entender. Israel ainda está caída, mas vai chegar o momento que Israel ele vai sentir ciúme do seu irmão. Quem é o seu irmão? Os gentios, a igreja, a igreja cristã. Efraim, voltando só àquele ponto base que a gente começou, um diálogo, né? Nesse caso, esse Israel aí que Paulo fala, é o Israel 12 tribos?
Não, 12 tribos ou 10 tribos? Ah, é isso que eu quero jogar, entendeu? É isso que eu quero pulverizar. É que na realidade. Porque quando o leitor da igreja ou um leitor normal pega a Bíblia e lê Romanos, e ele lê essa passagem, o Israel, mas por não se conhecer a história, e eu comentando ontem sobre as duas casas, e aí a gente pode entrar num contexto histórico da divisão, a qual Israel Paulo se refere? Essa eu já Mas do que sei. você fala? Dos ciúmes ou da salvação? Porque ele fala aqui, ó. Especificamente do retorno das tribos, entendeu? Especificamente do retorno. Há quem diga para mim, eu quero aqui abrir isso também. Há quem diga para mim que isso é ilusão. Há quem diga para mim que isso nada mais é do que uma falácia. Há quem diga para mim, muitas outras, seja do cristianismo, eu já compreendi que o cristianismo desconhece a história, não sabe nem a história bíblica, começando lá em 1 Reis. Avalie falar de novo, vou aqui para a gente aproximar as pessoas, né? Avalie falar de Novo Testamento sem conhecer a história. É um agravante. E o judaísmo, por sua vez, subtrai. Ou seja, o cristianismo acrescenta, dizendo a igreja agora no lugar de Israel. Mas a igreja não sabe o que é Israel, porque ela desconhece a história dela. Exato, ela desconhece os direitos que ela tem. O DNA. Exato, o DNA das 10 tribos estão dentro das igrejas. Exato, só que vamos dizer assim, existe, eu vou fazer uma analogia aqui entre reforma e restauração, certo? Boa, perfeito. Eu sou a reforma e você é a restauração, tá certo? Vamos fazer o contrário, deixa eu ter um pouquinho lá do ruim. Vai, tá certo. Olha, a reforma é o seguinte, a reforma, quando você vai pegar algo para você reformar, jamais você vai usar a mesma. Você pode usar a mesma base, mas jamais você vai usar a mesma peça, porque senão não seria reforma, certo? Seria restauração. Então, uma reforma, o que você vai fazer? Vamos, por exemplo, puxa, eu preciso reformar o meu notebook. Então, o que tá de ruim? As teclas tá muito ruim, né? Então, beleza, vamos tirar a tecla ruim e vamos colocar outra nova. Entendeu? Outra nova. O cristianismo é baseado nisso, tá? Tira aquilo e coloca outro no lugar, né? Novo Testamento, Antigo Testamento, lei, isso graça. É reforma. Isso é uma reforma. Agora, o que é a restauração? A restauração, poxa, meu teclado, ele tá zoado. A letra F aqui, ó, não tá funcionando. Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos tirar toda o teclado, vamos só trocar o Fzinho. Ou arrumar, que seria mais certo, arrumar a letra F. Poxa, tinha sujeira, irmão, debaixo da tecla. Eu tirei lá, ó, tá ótimo. Ou seja, isso foi uma restauração. É isso. Entendi. Exato. É isso que vai acontecer com a igreja. Aconteceu comigo. Eu posso fazer agora uma analogia com você? Pode. Vamos supor que você é a Lua. Certo? Olha. Uhum. Você é a Lua. Mas pra gente aqui, quando a gente visualiza, quantas luas existem? Uma só. Uma Pelo só. menos eu vejo uma. Mas ela passa por quantas fases? Por quantas fases? Cara, eu não sei te formar, não, mas minguante. 4, né? 4 fases. Esoterismo, acho que eu não sei muito bem. Não,
tudo bem, tudo bem. É só uma Não, analogia. pode falar. Mas é uma Sei. lua só, vai passando por suas fases. E tem um nome de uma fase que ela fica totalmente escura Uhum. e que ela aparece. Ou seja, vamos dizer que o Criador estaria todo o tempo trocando uma lua por outra, porque quando termina a fase chamada nova, né? É trocando uma lua por outra ou é o mesmo objeto? Eu acredito que é o mesmo objeto, mas existe um alinhamento de planetas, seria isso? Não vou entrar desse lado. Onde eu quero chegar é isso aqui, ó. É que a palavra Hadash, necessariamente não significa ser um algo novo, outro objeto. O novo é restaurado. Hadash Restaurado. significa restaurado. Em muitos versículos, a mesma palavra, Hadash, por exemplo, uma nova mulher, está escrito lá, Isha Hadash, mas não quer dizer que é um objeto trocado por outro. É um novo homem, está escrito em hebraico, Ish Hadash, um novo homem, simples. Uhum. Aliança ou Brit Hadash, Jeremias capítulo Aliança 30. renovada. Isso não quer dizer que vai ser uma nova, como nas traduções portuguesas. E aí eu volto aqui, Ravê, por essa analogia, me permita aqui 5 minutos, para dizer o seguinte: muitos não conhecem tais personagens como, vou falar os nomes, tá? Filon de Alexandria. Você conhece, Efraim? Já ouviu falar? Se sim ou não? Eu coloquei ele no meu estudo. Pronto. Filon de Alexandria, segundo século. Esse personagem, esse camarada aqui, deve ser estudado, porque é ele que dá um dos pontapés da nefasta teologia da substituição. Outro personagem, Marcião de Sinop. Você sabe o que foi que esse camarada fez? Sei. Mas pode Pronto. falar. Criou como se fosse um deus no Antigo Testamento, e aí ele diz, né, o Deus dos judeus é um Deus mau, ruim, sanguinário, que mata criancinha, mas vai vir um Deus que é um Deus de amor, um Deus bom, e aí vai. Que Mas era o Deus de Jesus. aí eu fiquei a questão, mas Jesus, na sua oração Pai Nosso, ele fala em hebraico, e ele está se referindo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, o Deus de Israel, porque ele é da tribo de Judá. Ele é um judeu. Outro cara, eu estou dizendo aqui os nomes. Já foi Filon de Alexandria, Marcião de Sinop. Já ouviu falar, Efraim, de Irineu de Lyon? Já. Pronto, estudo. Quem está nos ouvindo, anota esses nomes. Aí eu não vou vou já passar do segundo, terceiro século, já para o século XV. Martim Lutero. Quem é Martim Lutero? Pronto. Fora Paulo, Martim Lutero é o segundo na escala de honras da igreja. É odiado Exato. por católicos e é amado por evangélicos, digamos assim, né? Católicos e judeus, né? Uhum. Tem Porque uma história de um livro de Martim Lutero que chama-se Os Judeus e Suas Mentiras, e juntamente com esse livro, depois você pega um livro do Hitler que fala A Minha Luta. É a mesma coisa. Parece que Hitler copiou Lutero, simples, e colocou em prática as mesmas coisas. Já ouviu falar de Emmanuel Lacunza? Esse não. Pronto. Anota o nome desse padre católico da Espanha, Emmanuel Lacunza.
Outro nome, século XVII, Edward Irving. Já ouviu falar? Também não. Anota. Esse camarada aqui é que implanta mais ainda numa leitura que ele faz de um livro desse padre Emmanuel Lacunza, um livro chamado Ele Virá com os Seus Anjos. E aí aqui no século XVI, XVII, se dá um termo chamado arrebatamento da igreja. Pronto. O termo de arrebatamento da igreja se dá no século XVI e vai ter uma euforia a mais com um personagem chamado Nelson John Darby. Já ouviu falar? Também não. Nunca ouviu falar a Bíblia de Darby? Ah, Darby, sim, sim. Esse Darby também, só a misericórdia. O cara atrapalhou tudo. Foi uma espécie de Martinho Lutero um pouquinho mais avançado. Já ouviu falar de Margaret MacDonald? Já. Pronto. Tu imagina, Efraim, pastores, líderes, teólogos, seminaristas, estudar esse povo e o que eles fizeram. Eu tenho certeza que esses camaradas eles se arrependem de tudo que eles ensinaram. É porque desconhece a história. Nos seminários não é falado isso aqui. Eu fiz curso. Eu fui de dentro. Nos seminários não se fala desses personagens. Então, quando você vai entrando na história, no contexto histórico, você vai encontrando essas pérolas negras aqui, que vão só tirando a essência, a alma e o contexto israelita das Escrituras. Pode continuar, Ravê, dê o seu parecer aí. Tá, eu queria ler um pedaço do meu estudo que você falou aí sobre Martinho Lutero, né? Que eu estava fazendo comparações sobre visões teológicas, e eu fiz um texto aqui sobre a teologia de Martinho Lutero. A teologia que ensinava Martinho Lutero era uma estátua de gesso, né? Um pouco mais trabalhada, né? E um pouco melhorzinha assim do que as imagens católicas, né? Eu estou falando do sistema que ele criou, né? Fora do catolicismo, que consiste principalmente em seu uso e superstição, politeísmo, achismo e em cima de deduções e especulações. A reforma protestante foi criada a partir daquilo que já existia, ou seja, o catolicismo, né? Então, o doutor Lutero, né, era um teólogo que andava com Deus, mas odiava os judeus. Então, né, o Deus dos judeus, os judeus, né, que adorava o Deus, né? E aquela história que eu falei para você, eu pego o seu Deus, mas eu adoro ele da forma que eu quiser. Eu sirvo ele do jeito que eu quiser, que é o que eu estou falando aqui a respeito de Lutero. Lutero fez as doutrinas católicas uma fonte de inspiração e pendão de seu protesto, que foi enganoso, né, deixando de reformar algumas doutrinas, né, dentre os seus ensinos. Ou seja, algumas doutrinas dentro da igreja evangélica é a mesma doutrina da igreja católica. Ele fez o mesmo que aqueles monges, né, e pensadores, né, perdidos nos claustros, né, que gastavam, né, se entendendo, harmonizando com as escrituras, né, perdendo tempo, né, como com os escritos de Platão. Ou seja, Platão, Aristóteles, né? Pera, só um minutinho, Efraim. Então, quer dizer que o pensamento cristão é um pensamento platonista, misticista, helenístico? Sim. Eu sempre falei que o helenismo estava presente
dentro do cristianismo desde o primeiro século. Você Então, já estudou só sobre o helenismo? eu queria só repetir isso. Então, quer dizer que o cristianismo ele é envolto de platonismo, que é o pensamento filosófico grego, mais a cultura helenística, mais a mística greco-romana. Exato, é uma harmonização que foi feita. Desde Lutero até os dias de hoje, isso foi sendo, vamos dizer assim, que melhorado, né? Melhorado o mais próximo possível das escrituras, mas dentro de um contexto distorcido, né? Então, continuando aqui, ó, o que almejava alcançar era o quê? Engano, mentira, que apesar da beleza, né, e dos textos, né, propostos, colocados, como é que fala, artigos, né, todos eles juntavam as ideias uma da outra para chegar mais próximo de Cristo. Por exemplo, tô saindo do texto agora para te dar um exemplo. Por que nós precisamos de mais de 35 mil, se não até falar mais, né? Muito mais de 35 mil atualizações, né? Versões da Bíblia, né? Se ela é a palavra de Deus não muda. Por que eu preciso de uma Bíblia atualizada, revisada, corrigida? Por quê? Para chegar mais próximo daquilo que eu acredito, né, mais próximo daquilo que a doutrina de Deus ela nos dá. Por exemplo, quando eu era cristão, eu achava que dízimo era dinheiro, entendeu? Quando eu era cristão, eu achava que se eu usar calça de moletom, eu estava em pecado. A bermuda eu estava em pecado, eu não podia ir para a praia. Então seria mais ou menos isso. Quando eu era cristão, eu dizia que o vinho lá das bodas de Caná era suco de uva. O nome já tá dizendo, caramba, é vinho. Não tem o que discutir se é uma qualidade de vinho sem álcool, se não, meu irmão, é uma festa de casamento de gente adulta. Isso, né? É um. Aí, e era comum. E o vinho era comum. Para a igreja, o pecado é o bebê, o pecado é a calça. Exato. O pecado é o cabelo. Essas coisas. Então, eu entendi sim perfeitamente, viu? Então, tudo isso fizeram pelo avanço do reino, né? O reino de Deus, mas pelo contrário. Pelo contrário, o que diz a Escritura, que seria o quê? Você praticar a Torá, você praticar as leis do Eterno. Então ele fez o quê? Fez com que o povo, né, de geração em geração, né, se afundasse na lama do engano e na sujeira do paganismo. Né? Eu não vou continuar aqui não, porque o texto é muito grande. Então, a única coisa que eu vou dizer aqui é o seguinte: isso é bem diferente do que haverá de acontecer segundo Ezequiel 37, que é onde fala da restauração de dois povos, gentio e Israel, né? Onde fala que, lá, onde eu li lá em Romanos, que será o tempo que Israel sentirá ciúmes do seu irmão, que seria os gentios, né? E se tornarão apenas um povo só. Aí a pessoa fala assim: não existe dois povos, existe sim. Não vamos negar que existe sim. Existe os judeus e existe os gentios, né? Mas essa divisão, quem fez foi o próprio Deus depois do reinado de Salomão. Você sabe da história, né? Da divisão lá das 12 tribos, né? Sim, então, sim. O que a teoria, né, a teologia da substituição, ela quer dizer é isso. É que tudo foi substituído. O cristianismo, eu como cristianismo, eu substituo tudo aquilo que o Eterno disse que era para fazer. Por quê? Porque eu quero fazer do meu jeito. Né? Eu quero fazer do meu jeito. O irmão Otávio, ele guarda o sábado. Ah, mas é porque ele é judeu. Eu não. Eu
Ele está falando, nem existia gentil naquela época, então era para o judeu, entendeu? Não existia gentil, mas existia o povo do eterno, que ainda continua sendo nós, indiferente de gentil, indiferente de judeus, tá? Pode continuar aí. Cadê tu, irmão? Então, Ravi, tô aqui. Analisando aí a sua parte do estudo que você acaba de comentar, o erro Tá ruim a sua... melhorou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo Melhorou, agora? não tava te ouvindo. Agora tô te ouvindo. Pronto. O erro de alguns é o cristianismo, por não conhecer seu contexto histórico literal, e aí eu vou entrar exatamente nessa parte. Da onde que tem esse versículo? Aonde foi que arranjaram esse versículo de um Israel espiritual, cara? Eu vou dizer aonde. Não foi falado por nenhum dos apóstolos. Esse Israel espiritual não foi falado por nenhum dos profetas. E esse Israel espiritual não foi falado por nenhum da Torá, ou seja, do Pentateuco, como queiram entender. Mas esse termo Israel espiritual veio exatamente por esses personagens que eu tinha acabado de listar. Uhum. Filão de Alexandria, Marcião de Sinop, Irineu de Lyon, Martim Lutero, Emmanuel Lacunza, Edward Wing, Nelson John Darby e outros hereges que a bendita teologia, né? E aí é onde nós estamos no estudo, fechando agora, eu quero, já tomamos aqui um bom tempo, eu quero fechar esse estudo exatamente de onde iniciamos, a respeito da teologia da substituição. Que esses hereges não têm parte com o povo, não tinham intimidade, na verdade eram apenas, eu vou aqui falar com todas as palavras, seja, sabe os parasitas? Isso aqui são parasitas que desde o segundo século se apoiaram no povo de Israel, massacraram o povo de Israel e querem o Deus de Israel abençoando essas pessoas. Querem o Messias de Israel, querem a chamada promessa de Israel, mas onde está a obediência também? Certo? O desejo desses personagens nada mais foi do que desejos políticos, do que desejos de terem fama. E aí colocaram essa palavra, o chamado Israel espiritual, o que não existe nas escrituras. E tanto outras coisas que não existem. Tanto é que a maioria deles é chamado como os pais da igreja, né? São os heróis das igrejas que sofreram, que gastaram o seu tempo para ensinar. Exatamente. Por exemplo, se você for pesquisar dentro da teologia, dentro da teologia sistemática que eu falei para você, existe 7 dispensações. Dentro dessas 7 dispensações, ou seja, a Bíblia foi dividida em 7 partes. E dentro dessas 7... Oi. O criador, você vai continuar, só vou dizer o nome do criador dessas 7 divisões. Chama-se John Nelson Darby. John Nelson Darby, ele o dispensacionalista. Ele divide essas épocas de época da consciência, dispersão da lei, dispersão disso, até chegar à chamada dispersão da graça. Quem faz isso é John Darby, viu? Continue. Uhum. Seria a dispensação da inocência, que é a aliança do Éden, né, edêmica, a consciência, que é a aliança adâmica. Meu Deus. Eu queria saber onde foi que ele encontrou isso. O governo humano, aliança noética, redenção, aliança abraâmica, a lei, aliança mosaica, a nova aliança, aliança da graça, e milênio,
né, que é a aliança milênica. Dentro dessas dispensações, existe, cara, inúmeras regras, doutrinas para você seguir. Eu vou citar só 7. Doutrina da palavra de Deus, doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina de Cristo e do Espírito Santo, doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja e a doutrina do futuro. Tá? E aí dentro dessa tem várias outras mais, entendeu? Que não é o caso aqui. Mas a teologia é aquilo que eu falei para você. É a criatura tentando explicar o Criador, sendo que a criatura nunca viu o Criador. Eu vou até assim, modéstia à parte, tá? Isso não é para me gabar. Longe de mim fazer isso. Eu tenho aqui 7 teologias, livros, né? Falando tudo isso aí. Eu também entendeu? Tenho. A gente está interagindo, né? Porque quem está nos ouvindo não achar ou não querer dizer assim, mas esses camaradas aí, ou esse Otávio aí, ele está querendo incitar, ele está querendo... Não, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para esclarecer um diálogo, uma conversa. São pontos... Se o Efraim tiver um ponto de vista, eu vou respeitá-lo, embora eu também coloque o meu ponto de vista. Ou seja, uma tese, uma antitese e uma síntese. E aí a gente... mas aí entra a questão da exegese, entra a questão da literatura, da aplicação do texto. Claro, por isso que nós estamos aqui. Vamos aplicar esse texto corretamente? Vamos fazer essa exegese corretamente? Vamos ler a Bíblia com a mentalidade correta e não com a mentalidade errada? Exatamente. Concorda, o Efraim? Exatamente. E outra, como eu já sou um cara mais polêmico, se alguém quiser refutar alguma coisa que a gente falou aqui, cara, a gente está à disposição, sem problema nenhum. Perfeito. Mas venha refutar com base bíblica. Você acredita na teologia da substituição? Beleza, nós respeitamos isso. Porque é um direito da pessoa ficar... ser humano que tem direito de acreditar naquilo que você quer. Isso, só que se você falar para mim e falar para o Otávio que nós estamos errados, você tem que ter base bíblica para refutar a gente dentro da Bíblia, como a gente falou da Bíblia aqui. Entende? Então, eu vou fazer a pergunta. Uma aliança eterna ou algo que é eterno tem prazo de validade? O próprio nome diz, né? Que é eterno. Entendeu? Não tem fim. Isso são coisas... Efraim, uma pergunta. Desculpa fazer esse tipo de... Não que seja constrangimento. Você lembra nas aulas... Se quiser. Você lembra nas aulas de português, 3ª, 4ª série, eu acredito? Quais são os pronomes pessoais? Aí você me pegou. Aqueles assim, ó. Pronomes pessoais. Meu. Tá muito longe, teu. Cara. Não, eu quero fazer isso, ó. O meu, o teu, o nosso, o deles. Sim. São chamados pronomes pessoais. Certo? Uhum. E tem um versículo, Sim, Mateus capítulo 1, e verso 21, acredito que seja 22. Você está com a Bíblia na mão? Tô. Você pode ler para a gente? Eu quero que você foque nisso, a aula de português. Mateus 1? Mateus 1, 21, se eu não me engano. Vamos lá. Calma aí. Primeiro, antes de ler, eu quero fazer... Vamos... já eu quero encerrar, mas está tão boa a conversa. É o seguinte... Os pronomes em português, porque a tradução aí é em português, correto? Sim. Pronto. Outra, a parte geográfica e a mentalidade da aplicação de que se trata, do que se está se tratando. Eu acho que você já deu para conectar aqui o que eu quero dizer. Eu não sei se você vai saber, mas eu estou achando que está bem próximo.
Faz a leitura aí. Do versículo 21? Sim, Mateus 1, 21. Um exemplo. Tá. E ela dará à luz a um filho. Calma aí. Ela quem? Vai. Maria, Maria, ela é de qual nacionalidade? judaica. Não, ela é israelita. É. Pronto. É que é mania falar judeu, judaico, né? E se ela for da tribo de Judá, tudo bem. Então ela é uma israelita da tribo de Judá. Beleza? Certo. Nacionalidade. Por isso que eu falei, o contexto geográfico, né, o contexto étnico, a aplicação do texto na forma como ele está. Vamos lá. E ela dará um filho. Vai. E tu chamarás seu nome Pode falar Yeshua. o nome como está. Tudo bem. Yeshua, mas é que eu tô lendo aqui Yeshua, mas é Jesus, normal, Jesus. Para que essas pessoas que estão nos ouvindo. E dará um filho chamado Jesus. Então, se ela é uma da tribo de Judá, e ele também vai ser o filho é um judeu da tribo de Judá, mas é um israelita, correto? Certo. Então, vamos lá, de novo. Se Maria é uma israelita da tribo de Judá, Jesus também é um israelita da tribo de Judá. Conforme a profecia, vamos dizer que a profecia está se cumprindo. Vamos falar aqui de nascimento virginal ou não, mas eu quero o texto. Aí vai, continua. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você matou a charada a respeito do pronome pessoal, chamado, esse caso aí, de possessão. Pronomes de possessão. No português, o pronome possessivo, ele quer dizer o teu, o meu, o nosso, o deles. Como é que está escrito aí? Ele salvará o quê? O seu povo. Quem é o povo de Jesus? É o babilônico? Me responda. O povo de Jesus é a Babilônia. Não. O povo de Jesus é o Egito. Não. Seriam os judeus mesmo, né? Os hebreus. Os israelitas. Tá. O que você quer dizer? Vamos falar um pouquinho de nomenclatura, até mesmo para eu entender e para o povo entender. Vamos lá. Hebreus tem o pai como Eber. Hebreus, a cidade de Hebron, que gerou os hebreus. Judá, tribo de Judá. Vai pela ordem. Hebreu, israelita. No israelita seria da onde? O contexto das 12 tribos. Certo. Dentro da Aí depois da divisão, lá em 1 Reis, ficou Israel ao norte e Judá ao sul. Isso. Judeus seria judeus e gentios ou judeus e israelitas? Aí, garoto, judeus e israelitas. Isso, porque hoje, dentro da nacionalidade de Israel, seria israelenses. E se for de termos religiosos, só é judeu. Só é judeu. Por quê? Porque vou perguntar para você. Qual era a nacionalidade de Paulo? Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Peraí. Nacionalidade. A nacionalidade. O etnocentrismo dele é de onde? Então, ele fala. Peraí, deixa eu raciocinar. Eu sou. Ele fala que. Peraí. Ele fala que é da tribo de Benjamim, mas dentro da nacionalidade, ele era. Eu não lembro se era pai ou era mãe, sei que ele era judeu com a cidadania romana. Posso te ajudar? Ajuda? Pronto. Ajuda que eu não estou lembrado. Vou pegar o personagem Paulo. Paulo, ele diz assim: eu sou filho de hebreu. Por que hebreu de hebreu? Porque tanto o pai dele como a mãe dele era da mesma tribo. Certo. Ok? Uhum. E de qual tribo eles são? Benjamim. Então ele vai dizer: eu sou israelita
Aí quando você pensa israelita, é o contexto de 12 tribos. É Jacó, é Israel. Eu sou israelita, hebreu de hebreu, filho de hebreu, ou seja, da mesma tribo. O meu pai e minha mãe só falam hebraico dentro de casa e com os filhos. A nossa cultura, nossa vivência é toda no hebraico. Eu sou também circuncidado ao 8º dia. Eu sou também estudante das escrituras nas melhores escolas e dos melhores rabinos. E eu sou judeu por questão geográfica e religiosa. Porque Exato. o sul, no sul, por exemplo, o território de Judá, quem morava nos territórios de Judá, por uma questão geográfica, era chamado de judeus. Uhum. Só por isso. Era uma questão geográfica. E por uma questão religiosa, se tornou chamado de judaísmo, ou judaítas, por questão também de manter essa relação cultural naquele território. Até mesmo porque que quem foi pro cativeiro babilônico foi a tribo de Judá, né? E antes desse cativeiro babilônico, qual foi o outro cativeiro que teve? Cara, eu não lembro. Eu tô até pensando aqui que existiu um outro antes, mas eu não tô lembrado qual. Tô tentando lembrar. As 10 tribos foram primeiro, que foi o cativeiro assírio. Isso, foi quando começou a misturar os povos, não foi isso? O rei da Assíria pega um homem israelita, por exemplo, da tribo de Efraim, bota ele para fazer filho numa mulher assíria. Uhum. Vai nascer um filho. Esse filho ele tem raízes, embora seja miscigenado, mas ele tem raízes de DNA do pai. Exato. Aí os assírios vai pegar as mulheres israelitas, por exemplo, da tribo de Dan, e vende lá para o Egito como escravas. Elas vão ter filhos lá. Aí os assírios pegam os homens e vendem para os gregos. Eles vão ter filho lá na Grécia. E assim a semente Israel, através do sêmen, foi se espalhando no meio das nações, entre Com, as nações. A com, palavra português entre é está no meio, mas não faz parte. exato. É cumprindo a Ok? profecia que. A profecia não, né? Cumprindo a promessa que o Eterno fez para Abraão, Isaac e Jacó, que eles seriam pai de nações, de multidões de nações, né? E aí você, Efraim, e tantos outros, já para a gente encerrar, e eu queria deixar você também, vou falar a minha parte agora para finalizar, você fala a sua, é que Paulo fala de dois povos, porque Paulo ele é etnocêntrico, ele não está falando para babilônico, ele não está falando para grego, porque se ele estiver falando para grego, eu dou a minha, diga assim, eu não posso fazer juramento, quebra a Torá. Se ele estiver falando para grego, Nero foi salvo. Nero vai receber um prêmio. Se Paulo estiver falando para romano, para grego, eu tenho certeza que Antíoco Epifano vai ganhar o céu. Entendeu? Entendi. Os dois povos que Paulo está falando é sobre as duas casas. Exato. Só para concluir, entendeu? É isso que eu queria deixar aqui já essas palavras e que você possa aí também já fazer as suas conclusões. Eu já concluí, Ravê. Tá. Bom, a minha conclusão é o seguinte: é, existe uma existe uma linha de raciocínio, né, que ela é uma linha de raciocínio que é, ela não tem concordância, é o antagonismo.
tá? O antagonismo é o seguinte: eu não concordo com isso, eu sou da mesma igreja que o Otávio, né? Mas eu não concordo com o Otávio, então eu vou lá e abro uma igreja segundo os meus princípios, né? Então, Deus, eu vou ser até um pouco mais ousados, o Eterno, ele usou isso para que nós que estávamos dentro de um sistema, nós tomamos conhecimento daquilo que ele quer, né? E quando nós nos desvinculamos desse sistema, realmente entramos dentro da vontade do Eterno, né? Então, minha opinião sobre a teologia da substituição é uma teologia, eu vou ser um pouco pesado aqui, é uma teologia demoníaca, aonde diz que Deus ele é um Deus burro, que ele não sabe escolher quem ele quer, uma hora escolhe os judeus, né? Aí ele errou nas escolhas dele, então ele vai e escolhe a igreja evangélica para ser a Israel espiritual, né? Então, eu aconselho, né? Eu sou muito fraquinho nesse tema, o Otávio é bem melhor que eu, mas eu aconselho os irmãos a pesquisar sobre isso, a estudar sobre isso. Se alguém quiser me procurar no Facebook, procurar o irmão Otávio, para a gente bater um papo legal sobre isso, vamos. Conhecimento não ocupa espaço na cabeça de ninguém. Então, e também não é pecado ter, e também não é contra a lei, tá? Então, se você acredita na teologia da substituição, cara, reveja seus conceitos. Respeito assim como o Otávio também respeita, mas reveja os seus conceitos sobre isso, porque se eu falo que Israel, Deus rejeitou Israel e escolheu a igreja para ser a primogênita, então nós não estamos falando do mesmo Deus e nós temos que ver os nossos conceitos. Amém? Irmão Otávio, Irmão obrigado Efraim, pela. Oi. um grande abraço, tá bom? Eu também já fiz as minhas conclusões. Muito obrigado por ter me acompanhado nesse diálogo, tá certo? Não nos arranhamos, Claro não que nos não. ferimos, muito pelo contrário, apenas acrescentamos informações, aprendizado um ao outro e para aqueles que nos ouviram. Está lançado aqui, não é desafio, não é debate, mas é o espaço. Você querendo conversar sobre o assunto, de amanhã provavelmente eu não faço, eu vou dar uma pausa para amanhã. Quinta, sexta, talvez eu invente outra coisa para a gente fazer, que o tempo aqui está bem ocioso, dá para a gente fazer esses estudos. E aí eu estarei colocando outro tema, tá? Numa sequência aí a este tema, tá certo? Efraim, um abraço, meu irmão. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Eterno Cara, faça resplandecer sobre ti o seu rosto. eu que te agradeço aí pela oportunidade, porque falar da palavra do Eterno é muito bom, cara, muito bom mesmo. Então, como eu moro sozinho, eu me considero sendo presenteado por esse tempo que a gente teve aqui, tá bom? O Eterno abençoe Tá você certo, meu também, filho. sua família, Amém. quem nos ouviu, quem vai nos ouvir, tá bom? Agradeço também O por Eterno quem nos abençoe a ouviu todos. e quem vai nos ouvir. Até logo, querido. Boa noite. Vou encerrar, tá? Encerrar de Amém. vez. Shalom. Shalom, tchau, tchau. Um abraço. Até mais.